Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa disciplina de nutrição e dietética. Então, é a nossa segunda aula. E a aula de hoje a gente vai estar falando somente sobre os micronutrientes, tá? Então, na aula passada nós falamos sobre o que é nutrição, diferença entre nutrição e alimentos, categoria dos nutrientes, as leis da alimentação. Falamos também da diferença, né, das duas categorias de nutrientes, que a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes, e falamos sobre os carboidratos, proteínas e lipídios. Hoje, então, nós vamos falar sobre os micronutrientes. Então, micronutrientes, começando pelas vitaminas. As vitaminas são nutrientes importantes para o nosso organismo. São de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajudam a evitar muitas doenças. Elas não são produzidas pelo nosso organismo e, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos. Então, nós não produzimos vitaminas. Então, se algum paciente tiver com baixa de alguma vitamina, ele precisa se alimentar com alimentos que sejam ricos daquela vitamina específica, porque o nosso corpo não produz vitamina. A falta de vitaminas pode acarretar em diversas doenças, que são chamadas de avitaminoses. Então, A significa ausência, né, o não existir, e vitaminas, então, a avitaminose é porque não tem até aquela vitamina no organismo. E aí as vitaminas elas podem ser divididas em dois grupos: a hidrossolúveis, que são solúveis em água e absorvidas pelo intestino, que são vitamina C e do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. E a gente tem as lipossolúveis, que são solúveis em gorduras e absorvidas pelo intestino com a ajuda de sais biliares produzidos pelo fígado, que são as vitaminas A, D e K. Perdão. Lembra que eu falei de lipídios na aula passada? Que eu falei que os lipídios são importantes, que a gente tem algumas vitaminas que são lipossolúveis? Aí estão elas, vitamina A, D, E e K. Se a gente não tem gordura no nosso organismo, a gente começa a não conseguir metabolizar e absorver essas vitaminas de forma adequada. Então, a gente precisa sim ter um pouquinho de gordura na nossa dieta para a gente conseguir absorver direitinho as vitaminas. E outra coisa importante em relação às vitaminas é porque elas são absorvidas aonde? Se for hidrossolúvel, ela é absorvida no intestino, e se ela for lipossolúvel, ela é absorvida no intestino também, porém, a gente precisa da ajuda do fígado. Então, se o meu paciente tem algum problema relacionado ao fígado, ele pode ter problemas na absorção dessas vitaminas aqui, vitamina A, D, E e K. Ok? E aqui eu coloquei uma tabelinha das vitaminas, aonde a gente encontra elas, as doenças causadas pela falta dela no organismo e as funções no organismo. Então, para que elas são importantes no nosso organismo? Eu não vou ler a tabela inteira, tá? Eu só vou citar alguns aqui, vou escolher aleatoriamente alguns para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a vitamina A. A gente encontra a vitamina A aonde? Fígado de ave, em animais e cenoura. Se a gente não tiver vitamina A no nosso organismo, o que isso vai acontecer? Qual o problema que ela pode trazer? Problemas de visão, secura de pele, diminuição de glóbulos vermelhos e formação de cálculos renais. E o que ela ajuda no nosso organismo? Qual é a função da vitamina A no nosso organismo? Combater radicais livres. Ela é importante na formação dos ossos e pele e nas funções da retina, né, do olho. Vamos pegar outra aqui. A vitamina K. Onde a gente encontra a vitamina K? No fígado e verdura de folhas verdes. Quais são verduras de folhas verdes? Couve, espinafre, né? E qual outra fonte? Abacate.
Doenças causadas pela carência. Então, se a gente não tem vitamina K, o que a gente tem de problema? Deficiência na coagulação do sangue e hemorragias. Função no organismo. O que a vitamina K faz no nosso organismo? O que ela ajuda? Por que ela é importante? Porque ela atua na coagulação do sangue, previne a osteoporose, ativa a osteocalcina, que é importante proteína dos ossos. Ok? Então, eu citei a vitamina K até porque para vocês lembrarem dela quando vocês fizerem materno-infantil. Quem é mãe, quem é pai, já ouviu falar que o bebezinho tomou uma injeçãozinha de vitamina K assim que nasceu. Por quê? Porque a vitamina K, a gente não produz vitamina, lembra? Nós não produzimos vitamina. Então, o bebezinho ele recebe uma injeção de vitamina K porque ela atua na coagulação do sangue. O que é isso? Ele atua para que o bebezinho não tenha nenhuma hemorragia, não tenha nenhum sangramento. Aqui, ó. Se a falta da vitamina K causa hemorragia, significa que se a gente tiver vitamina K, a gente não tem hemorragia. Então, por isso que é feita a vitamina K no bebezinho, tá? Vamos falar mais alguma outra aqui? Vamos escolher mais uma aqui. Vitamina D. Vai, vamos falar da vitamina D. Então, a gente tem como fonte da vitamina D óleo de peixe, fígado e gemas de ovos. Se a gente não tiver vitamina D no nosso organismo, raquitismo e osteoporose. E o que a vitamina D faz no nosso organismo? Ela regula o cálcio do sangue e dos ossos. Ok? Como eu falei, eu não vou ler toda a tabela, mas ela é importante até para vocês guardarem. Porque se você chegar com um paciente, você está lá no seu postinho, você trabalha no postinho de saúde, lá da estratégia de saúde da família, você é técnico em enfermagem naquela unidade. E chega uma criança com a pele bem seca, bem desidratada, com a visão ficando turva, estranha, reclamando que não está enxergando direitinho, você já pode pensar no quê? Na falta de vitamina A. Porque olha aqui, problemas de visão, secura da pele, diminuição dos glóbulos vermelhos e formação de cálculos renais. Então, ó, a gente já sabe, secura na pele e problemas de visão. Pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa, mas pode ser também deficiência de vitamina A. Tá bom? Micronutrientes. Os minerais. Então, a gente já falou das vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, e agora os minerais. As principais funções dos minerais estão ligadas à composição estrutural do corpo, participação da formação iônica dos fluidos e líquidos intra- e extracelular, como catalisadores enzimáticos e hormonais. Existem funções minerais que não são um elemento em particular, mas podem ser desempenhadas por mais de um elemento ao mesmo tempo. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que os minerais, eles estão... Volta aqui. Eles estão na estrutura do nosso corpo. Eles participam dos nossos fluidos corporais, dentro, intra e fora da célula. E eles atuam também na questão hormonal e enzimática do nosso corpo. Então, ele atua numa função muito mais lá dentro, muito mais biológica, que a gente não consegue ver, que a gente nem imagina que está acontecendo, mas estão lá os nossos minerais ingeridos, atuando no nosso organismo. E eles também são divididos em dois tipos, microminerais e macrominerais. Então, a gente tem o cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, sódio, cloro e potássio. Microminerais, ferro, cobre, iodo, manganês, flúor, cobalto, zinco e aí uma porção de minerais também, tá? Então, eles são importantes na estrutura do corpo, porque eles fazem parte constituem o líquido das nossas células e fora das nossas células, e também eles atuam como nas enzimas e nos hormônios do nosso organismo.
E aí aqui também tem uma tabelinha para vocês, assim como tinha das vitaminas, uma tabelinha em relação aos minerais. Então vamos lá, por exemplo, ao sódio. Aonde a gente acha o sódio? A gente acha o sódio no sal de cozinha. E qual a importância do sódio no nosso organismo? Ele equilibra o pH e ele age nos hormônios. E ele faz equilíbrio osmótico, né? Isso é uma questão bioquímica em relação a líquido dentro, líquido fora das células, mas isso é uma coisinha mais profunda, mas é importante saber que ele atua no meio celular e do pH e nos neurônios, né? Então, no nosso cérebro, a gente precisa de sódio. E se a gente não tiver sódio no nosso organismo, o que a gente pode ter? Espasmos musculares, apatia e perda de apetite. Vamos lá pro ferro. Onde a gente acha ferro no nosso organismo? Nas carnes, nos ovos, nos cereais integrais, nas leguminosas. Qual é a função do ferro? É um componente da hemoglobina. Lembra quando a gente falou lá numa aula de ética, por um acaso, sem querer, eu falei lá de hemoglobina, hemácia hemoglobina, que elas constituem as nossas células vermelhas, que transportam oxigênio. Então, ela aqui de novo. Então, o ferro é componente da hemoglobina e de numerosas enzimas do metabolismo energético. Então, se a gente não tem ferro, a gente tem anemia, baixa resistência e favorece as infecções. Vamos lá para um outro. O cálcio. O cálcio, a gente acha cálcio aonde? No leite. Aqui o cálcio está aqui em cima, ó. Cálcio. O cálcio no leite e derivados e alguns vegetais e leguminosos. Então, aonde a gente acha cálcio no nosso organismo? Na formação dos ossos e dentes, contração muscular e coagulação. Então, se a gente não tiver cálcio, a gente vai ter problemas de osteoporose, convulsões, fraqueza muscular. Ok? Ainda nos micronutrientes, a gente tem a fibra. Quem são as fibras? A fibra, ela é encontrada nas lentilhas, aveia, pera, arroz integral, maçã, banana, laranja, morango, figo seco e uva passa. O consumo de fibras na dieta tem impacto positivo sobre o peso corporal, a normalização das concentrações de lipídio sanguíneo, a redução dos índices glicêmicos, o aumento do bolo fecal, a melhora do trânsito intestinal, entre outros. No entanto, o excesso pode interferir no metabolismo e reduzir a biodisponibilidade de alguns minerais. Então, a fibra ela é importante para quê? Para ajudar na regulação do peso, normaliza a concentração de lipídios. Então, se é um paciente que está com problema de colesterol alto, triglicerídeo alto, é bom que ele ingira uma quantidade de fibras. Redução de índice glicêmico, o que é isso? É a glicose, o açúcar no sangue, então ele ajuda a reduzir. Ele melhora o trânsito intestinal. Só que a gente também não pode comer ele em excesso. Por quê? Porque ele reduz a biodisponibilidade de alguns minerais. Ele diminui a quantidade de alguns minerais dentro do nosso organismo, tá? Aí aqui estão os alimentos, desde aqui até aqui, onde eles são encontrados. Cereais. Cereais são as plantas cultivadas por seus frutos, do tipo cariopse, comestíveis, normalmente chamados grãos, e são, na maioria da parte, gramíneas. Os cereais são produzidos em todo o mundo, em maiores quantidades. Enfim, então, os cereais são os grãos. Quem são os grãos? Arroz, aveia, centeio, cevada, milho e trigo. E ele fornece calorias ao ser humano. Frutas. Certas plantas com características especiais, no qual tem um alto teor de vitaminas e minerais, tem cerca de 75 a 95 de água, 5 a 20 de glicídios, fibras solúveis e lisosolúveis, é pobre em proteínas e contém cerca de 35% de lipídios.
pode ser classificadas de acordo com seu teor de glicídios. Então, as frutas a gente consegue encontrar vitaminas, minerais. Ai, cadê meu lapisinho? Aqui. Vitaminas, minerais, glicídios, né? São glicose, açúcar, água, lipídios. Olha como é um alimento rico nutricionalmente falando, né? Ele é bem completo. Leguminosas. Embora muitas pessoas acreditem que leguminosas são legumes, mas não é correto. Leguminosas são os grãos produzidos em vagens, como os feijões, preto, mulatinho, manteiga, carioca, grão de bico, ervilha, soja, lentilha e fava e tremuço. Hortaliças. Hortaliças são plantas ou partes de plantas que servem para o consumo humano. É um alimento rico em água, fibras, vitaminas, minerais e pigmentos com baixas calorias, substâncias capazes de regular o organismo humano. E eles podem ser classificados também através da quantidade de glicose que eles têm, de 5 a 20% de glicídios. Então, olha, outro alimento também bem rico nutricionalmente. E a gente vai finalizar aqui, quase finalizar, com a água. O nosso corpo tem 60% de água. Então, o nosso peso corporal, 60% dele é água. Ai, cadê? Volta. Então, por que a água é tão importante? Todo lugar que a gente vai ver, beba água, não deixe de beber água, beba pelo menos 3 litros de água e tal. Então, vamos lá. A água representa cerca de 60%. Cadê meu lapisinho? A água representa cerca de 60% do peso corporal total, do peso total do corpo de um indivíduo adulto e quase 80% do corpo de uma criança. Ela é o principal componente das nossas células, então, mas também é encontrado fora dessas estruturas, fora das células. Entre as células que maior apresentam a água, destacam-se aquelas localizadas nos músculos e nas vísceras. A água é um poderoso solvente e está relacionada com praticamente todas as reações do nosso corpo, uma vez que essas reações acontecem em meio aquoso. Ela também atua nos processos fisiológicos como a digestão, que fazendo parte de importantes substâncias como o suco gástrico, por exemplo. A água é fundamental para transportar substâncias, como o oxigênio, nutrientes e sais minerais, pois faz parte da composição do plasma sanguíneo. Além de levar nutrientes para as células, a água proporciona a eliminação de substâncias para fora do corpo. Esse é o caso da urina, que é formada basicamente por água e substâncias tóxicas ou em excesso dissolvidas. Destaca-se também o papel da água como regulação da temperatura do corpo. Quando o calor torna-se exagerado, inicia-se a liberação de suor, que possui água para sua composição. Ao entrar em contato com o meio, o suor evapora na superfície da pele, causando resfriamento do corpo. Além de participar da composição do suor, a água também forma as lágrimas, líquido essencial para o funcionamento adequado dos olhos. As lágrimas evitam o ressecamento das córneas e fazem a limpeza dessas estruturas. Então, olha só como é que a água é importante. A água, ela constitui as nossas células e o exterior das nossas células. Ela localiza principalmente nos músculos e vísceras, faz parte da digestão, transporta substâncias, elimina substâncias tóxicas, regula a temperatura, lubrifica os nossos olhos e 60% do nosso corpo é água. Aqui, ó, 60% no desenhozinho aqui, 60% do nosso corpo é água. E quanto de água a gente precisa beber? Como que eu vou saber se é suficiente? Tá? Isso a gente está falando de um adulto normal, não um atleta, não alguém que esteja praticando atividade física mais elevada, porque a gente precisa de um consumo de água maior, ok? Mas esse é o cálculo básico que os nutricionistas fazem para saber o consumo de água legal para o nosso organismo funcionar bem, mantendo essa taxa de 60% de água. Então, são 30 ml de água
por quilo do corpo. Então, se a pessoa pesa 70 quilos, é 70 vezes 3, 7 vezes 3, 21, então 2.100 ml de água por dia, 2 litros e 100. Ah, mas por que as pessoas falam beber de 2 a 3 litros? Porque calcula mais ou menos de 70 a 80 quilos numa pessoa, ok? Então, se você quer saber quanto de água que você precisa beber para manter legal esse 60% do seu corpo, é só multiplicar o seu peso por 30, que aí você vai saber em ml a quantidade de água que precisa beber, tá bem? Então, a gente encerrou aqui a nossa pincelada em relação aos nutrientes e constituição dos alimentos. Então, recapitulando, a gente falou sobre macronutrientes, micronutrientes. Macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Micronutrientes são aqueles que o nosso corpo precisa, mas precisa em menor quantidade. Vitaminas, hidrossolúveis e lipossolúveis. Minerais, macrominerais, microminerais. Fibras, fibras, cereais, água. O que mais? Aí falamos das frutas, leguminosas e hortaliças, que são onde a gente encontra os nossos micronutrientes. Então aqui a gente tem uma tabela alimentar, tá? Uma tabelinha básica, não é isso, não é, aqui a gente não está prescrevendo dieta de ninguém e nem falando nada que é o que as pessoas têm que comer isso aqui. Mas, para se ter de uma forma equilibrada, recomenda-se mais ou menos a distribuição dos alimentos de acordo com essa pirâmide alimentar. Lembrando que a gente está falando de uma pessoa saudável, que não tem nenhum comprometimento metabólico e nenhuma doença restritiva em relação a alimentos e nutrientes, ok? Então, a pirâmide, a parte mais baixa, é a quantidade maior de alimentos a serem ingeridos, e a pontinha da pirâmide é o que menos deve se comer. Então, aqui embaixo a gente tem o quê? Pães, massas, não enxergo aqui. Arroz, pão, massas, batata, mandioca. Então, mais ou menos umas 6 porções, umas 6 quantidades dos carboidratos. Aí a gente tem acima legumes, verduras, frutas. Mais acima, as proteínas, leite, queijo, iogurte, as carnes, as leguminosas. E lá na ponta, lá em cima, o que a gente precisa em quantidade bem pequenininha são os lipídios, os óleos, as gorduras e os açúcares adquiridos através dos doces. Ok? Então, é mesmo para vocês terem uma ideia. Como eu disse, enfermagem não prescreve dieta, mas a gente oferta, então a gente tem que saber. Se a gente vê que o nosso paciente está comendo muito carboidrato de origem de batata, de macarrão, de pão, a gente sabe que ok, mas o quanto ele está comendo em relação à harmonia com os outros alimentos. Lembra que a gente falou na primeira aula das leis da alimentação? Então, o quanto que ele está comendo? Ele só está comendo isso, farinha com água, ou ele come também um legume refogado junto, um feijão, uma proteína, seja ela de origem vegetal ou animal, dependendo do que a pessoa come. Ela tem uma fruta para poder comer durante o dia. Então, assim, tá equilibrada? Não tá equilibrada? O que a gente pode ver? Será que essa pessoa vai precisar fazer uma suplementação de vitamina? Então, é mesmo para vocês terem uma ideia, porque a gente trabalha também com dieta, né? Nosso paciente, a gente tem que ver ele como um todo, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me mandem mensagens e façam perguntas. Tchauzinho!